Abra sua Bíblia, eu creio que você já abriu, em Neemias, capítulo de número 1, do 1 ao 8, depois capítulo de número 2, do 1 ao 6. As palavras de Neemias, filho de Acalias: e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disse-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Capítulo de número 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no 20º, do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. Eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estive triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temei muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te adoramos e te glorificamos, ó Pai, por tua palavra que fora lida, ó Deus, e que será ministrada ao nosso coração. Fala conosco, ministra ao nosso coração, leva cativo todo entendimento à obediência de Cristo. É a oração que nós fazemos ao Senhor, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Amém, queridos? O tema dessa mensagem que nós estamos ministrando hoje, na sexta oportunidade, é: a boa mão de Deus está sobre mim. E estivemos aqui falando, queridos, sobre a mão do Senhor sobre a vida de Neemias. E a mão de Deus sobre a vida de Neemias, nós vamos dar uma rápida retrospectiva aqui do que foi falado nas outras 5 mensagens. A boa mão do Senhor sobre a vida de Neemias significava para eles pelo menos 5 coisas muito importantes. Ou seja, Neemias estava compartilhando dos propósitos de Deus sobre a sua vida e sobre a vida da nação. Isso foi a primeira coisa que nós falamos aqui. Depois, Deus estava guiando Neemias claramente a respeito daquilo que ele deveria fazer, que está no capítulo de número 2, verso de número 12.
Depois Deus estava lhe concedendo a sua graça e seu auxílio. Versículo de número 18 do capítulo de número 1. No quarto lugar, Deus estava com ele, fazendo prosperar e ser bem-sucedido. Versículo de número 20 do capítulo de número 1. E depois Neemias sentia a sua coragem renovada e a sua fé em Deus. E nós lemos lá Neemias capítulo de número 4, versos de número 14 e verso de número 20. Mas para Neemias poder viver esses 5 significados, era necessário ele reconhecer 5 importantíssimos princípios na sua vida. Reconhecer 5 importantes princípios. O primeiro que nós falamos é que ele deveria reconhecer a atual realidade espiritual da nação de Israel. Versículo de número 3 do capítulo de número 1, quando nós dissemos que eles estavam vivendo uma verdadeira miséria, estavam vivendo um desprezo e que os muros da cidade e as portas da cidade haviam sido fendidos e queimados a fogo. Depois, na semana seguinte, nós falamos a respeito da reação de desespero de Neemias, a lamentação de Neemias, e nós falamos aqui no versículo de número 4, se você for ver na sua Bíblia, a reação de desespero de Neemias, quando ele reconhece a sua dependência de Deus, e ali diz que Neemias, em primeiro lugar, ele se assentou, depois Neemias chorou, depois Neemias lamentou, depois de Neemias se assentar, chorar e lamentar, Neemias ele jejuou e orou ao Deus dos céus. Depois disso houve a confissão de Neemias. Neemias ele faz um reconhecimento dos seus pecados, dos seus erros, dos erros da sua família, dos erros dos seus pais, dos erros da sua nação. E nós lemos versículo de número 6, versículo de número 7 e versículo de número 8. E a confissão de Neemias é que eles se corromperam contra o Senhor. Eles não guardaram os mandamentos do Senhor, não guardaram os juízos nem os estatutos do nosso Deus. E Neemias, no versículo de número 6 ao versículo de número 8 do capítulo de número 1, Neemias ele faz essa confissão a Deus. Ele confessa que eles haviam se corrompido contra o Senhor, que não haviam guardado os mandamentos, os juízos, nem os estatutos do nosso Deus. Depois nós falamos a respeito de uma ação, de uma atitude de Neemias, quando Neemias ele decide buscar, ir em direção e edificar e reedificar os muros e as portas da cidade de Jerusalém. E nós lemos no capítulo de número 2, do verso de número 1 ao verso de número 5, quando Neemias ele toma uma atitude, quando ele se propõe a buscar a presença de Deus, em ir em direção a alguma coisa, em edificar e reagir sobre toda aquele cenário em que a nação de Deus estava vivendo naquele exato momento. Esses foram, queridos, os primeiros 4 passos importantes que Neemias teve ao reconhecer a sua total dependência de Deus. E depois, queridos, que eu quero falar um pouco hoje, Neemias, ao ter essas 4 atitudes de reconhecimento, Neemias ele busca a bênção. Como é importante nós buscarmos a bênção de Deus e daqueles que estão regendo as nossas vidas. Neemias ele teve a preocupação de primeiro buscar a aprovação do rei e também buscar a aprovação de Deus. Neemias ele era um súdito do rei Artaxerxes, mas ele era um servo do Deus vivo, porém em momento algum, simplesmente pelo fato de Neemias ele ser servo de Deus, saber da atual realidade
política, religiosa e atualidade econômica da sua nação. Ele, em momento algum, desobedeceu às ordens do rei, daquela pessoa que estava governando a sua vida. Se vocês forem ver o texto sagrado, a partir do capítulo de número 2, o rei, ele reconhece, ele vê, ele enxerga a tristeza no rosto de Neemias, e ele pergunta a Neemias por que Neemias estava triste, por que Neemias estava abatido, por que Neemias estava com o semblante caído. O rei, ele percebe essa tristeza no olhar de Neemias, na face de Neemias. Mas pastor, como que o rei percebeu isso? É porque Neemias era um servo de Deus. Neemias era uma pessoa que tinha a alegria, o brilho do Espírito de Deus sobre a sua vida, e provavelmente, com toda certeza, sem sombra de dúvidas, todas as vezes que Neemias adentrava diante da presença do rei, eu creio que Neemias entrava com um semblante alegre, com um semblante feliz, com um sorriso de orelha a orelha. Ele chegava ali alegre, feliz. De repente ele chegava cantando um hino, cantando um salmo, adorando ao nome do Senhor, falando com as pessoas da corte, falando com os soldados, falando com os guardas, esperando a permissão do rei para ele poder se comunicar com o rei. Provavelmente ele era uma pessoa com brilho no seu olhar, e o rei estava acostumado a ver Neemias a todo momento feliz, a ver Neemias com um sorriso no rosto, a ver Neemias com um brilho no seu olhar. E quando o rei percebe que Neemias entra na sua presença triste, cabisbaixo, choroso, com o olhar baixo, a primeira coisa que o rei faz: por que o seu olhar, por que você está com o seu rosto triste? E Neemias, não que ele se aproveita daquela situação, mas Neemias, ele fala para o rei em breves palavras o que estava acontecendo, o que havia acontecido com a sua nação, o que havia acontecido com o seu povo. Ele fala para o rei que coisas ruins haviam acontecido. Ele diz que o sepulcro dos seus pais haviam sido assolado. Ele diz que a cidade havia sido consumida ao fogo, as suas portas queimadas. E o rei, ele sente essa tristeza de Neemias, e ele fala para Neemias que Neemias poderia sim ir lá na sua cidade, no meio do seu povo, para tentar trazer uma novidade de vida para o seu povo. Mas, queridos, é muito importante a busca da bênção de Deus. É muito importante nós, como servos do Senhor, independente de onde nós estejamos, ter a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Neemias, ele servia a um Deus pagão, a um rei pagão. Ele servia uma pessoa que não tinha compromisso com a palavra de Deus, que não era um servo do Deus vivo, mas ele, em momento algum, ele desmereceu a autoridade daquele rei. O que nós aprendemos com isso, amados? Que nós devemos buscar a bênção de quem está sobre as nossas vidas, seja ele o seu patrão, seja ele um chefe seu, seja ele uma autoridade sobre a sua vida, seja ele o pastor da sua igreja, seja ele um líder espiritual. Quando nós buscamos a bênção, quando nós saímos debaixo da bênção, a bênção de Deus vem sobre as nossas vidas. A bênção do Senhor, ela é derramada sobre as nossas vidas. Por que Neemias, ele teve êxito quando ele foi reconstruir os muros da cidade de Jerusalém? Por que ele teve êxito quando ele foi reconstruir as portas da cidade? Não é porque Neemias era bonzinho, não é porque Neemias era o melhor dos melhores. Primeiro, porque ele foi chamado, ele foi levantado, ele foi impulsionado por Deus a fazer essa grande obra. Mas Neemias, ele sabia da necessidade de se sujeitar às autoridades que estavam sobre a sua vida. Primeiro, Neemias, ele se sujeita à autoridade do rei. Ele pede autorização ao rei. Ele fala: se é do agrado do rei, se é do agrado do rei,
o rei como se ele estivesse dizendo, o rei me libera para eu poder ir reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, o rei me libera para eu reconstruir as portas da cidade, e a Bíblia diz que o rei lhe apontou um certo tempo para que ele pudesse ir e retornar para os seus fins, para o seu trabalho na corte real. Em primeiro lugar, queridos, nós devemos nos sujeitar às autoridades que Deus constitui sobre as nossas vidas. Se Neemias tivesse saído em rebeldia, se Neemias não tivesse se colocado à disposição do rei, se Neemias não tivesse pedido autorização ao rei, Neemias ia ter sérios problemas para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Primeiro, que ele não teria a bênção de Deus. Deus não ia abençoá-lo nisso. E depois que o rei ia ficar tão furioso, que o rei ia mandar matá-lo. E em cima disso, além de ter Sambalate, além de ter o Arábio, além de ter Tobias, além de ter toda aquela turma contra ele, ainda viria o rei com o seu exército atrás dele para tirar a sua vida, para ceifá-lo da face da terra, porque ele havia saído em rebeldia. E a Bíblia diz que rebeldia é pior do que obra de bruxaria, de feitiçaria. Então, queridos, um alerta para a igreja: quando você tiver que fazer alguma coisa, busque orientação das pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. Não é que você esteja proibido, não é que você esteja impedido, não é que você esteja escravizado a um pastor, a um líder, ao seu trabalho, não. Mas como é bonito, como é importante quando nós chegamos e pedimos uma autorização, quando nós anunciamos a nossa necessidade, quando nós pedimos a bênção. Queridos, quando nós fazemos isso, a bênção de Deus vem sobre as nossas vidas. A bênção do Senhor, ela é derramada sobre as nossas vidas. O que nós vemos muito hoje aí, amados, são pessoas que muitas vezes, muitas coisas acontecem em suas vidas, são coisas que acontece e a pessoa pergunta: por que a minha vida não está dando certo? Por que no meu trabalho nada dá certo? Por que na minha vida espiritual nada dá certo? Por que na minha vida emocional nada dá certo? É porque são pessoas de coração rebelde, são pessoas que não querem se sujeitar às autoridades que Deus constitui sobre a vida delas. Ah, eu sou livre. Claro que as pessoas são livres, claro que nós somos livres, claro que nós temos liberdade para fazer aquilo que nós bem entendermos, mas, amados, há uma importância muito grande quando nós nos sujeitamos às autoridades que Deus constituiu sobre as nossas vidas. Quando você se sujeita à autoridade constituída sobre a sua vida no seu trabalho, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, você vai ser enxergado pelos olhos dos seus patrões, pelos olhos do seu gerente, do seu chefe, como uma pessoa submissa. Não é puxa-saco, é uma pessoa submissa que se submete às autoridades constituídas sobre ela. Quando você se sujeita à autoridade do seu pastor, do seu líder, a bênção de Deus vem sobre a sua vida. Claro que você não tem que estar batendo continência para tudo, mas se você é líder de uma igreja, se você faz parte de uma igreja, se você faz parte do corpo de Cristo e você tem que fazer alguma coisa que de repente você precisa da orientação do seu pastor, da orientação do seu líder, busca orientação, busca bênção. Se você faz parte de um ministério, seja ministério de louvor, evangelismo, faz parte do ministério de departamento infantil, faz parte de algum ministério da igreja, é importante
importante você buscar a orientação do seu líder. Não é chegar, não, eu vou fazer porque a vida é minha, eu faço o que quero. Mais amados, antes de você assumir aquele compromisso, você assumir aquele ministério, você fazer parte daquele ministério, você fez um voto de compromisso com o pastor, você fez um voto de compromisso com o líder do ministério, você fez um voto de compromisso com Deus. E como que você vai fazer algo e deixar aquela pessoa do lado de fora? É importante você falar, comunicar, anunciar, para que a bênção de Deus venha sobre a sua vida. Queridos, tudo que Jesus ia fazer, Jesus buscava a orientação de Deus. Tudo que Jesus ia fazer, Jesus se separava à parte e orava e buscava a orientação do Espírito do Senhor. Assim, amado, é com as nossas vidas. Neemias teve a sua trajetória, Neemias teve o seu trabalho bem sucedido, porque ele buscou a bênção do rei, ele buscou a bênção de Deus, e ele saiu debaixo de uma bênção dupla, a bênção de Deus e a bênção do rei. E isso, amados, se aplica para as nossas vidas hoje. Se eu quero ter uma vida abençoada, eu tenho que aprender a me sujeitar àqueles que estão sobre a minha vida. Se não fosse assim, Deus não havia constituído autoridade sobre uma nação. Se não fosse assim, Deus não havia constituído autoridades numa igreja. Se não fosse assim, Deus não havia constituído autoridades dentro de uma empresa. Tudo isso, amado, é para que nós nos sujeitemos, para que haja uma ordem, para que não haja uma bagunça, uma desordem, para que não haja um apocalipse de desordem na vida das pessoas. Imagina vocês, todo mundo fazendo o que quer, ao mesmo tempo, na hora que quer, no momento que quer, na hora que desejar. A cidade vai virar um caos. Tudo vai virar um caos. Imagina você sendo contratado para trabalhar numa empresa, e você chega nessa empresa e fala assim, ó, eu já fui contratado, agora eu faço o que quero aqui dentro. Não vai dar certo. Vai ter bagunça, vai ter problema, vai ter discórdia, e você vai ser mandado embora. Primeira oportunidade, na primeira o patrão vai falar, pode ir embora daqui. Você não está cumprindo regras, e regras foram feitas para ser cumpridas. Imagina você dentro da igreja e chega, pastor, a partir de hoje eu vou fazer o que eu quero dentro da igreja. Você vai causar um problema sério para a vida do coitado. Você vai causar um problema sério para a comunidade, para a vida dos seus irmãos. Imagina Neemias chegando diante do rei e falando, olha, hoje eu estou indo embora, porque eu quero, e porque você não manda em mim, e eu vou fazer o que eu quero a partir de agora. O rei ia falar para ele, claro, você vai sair daqui mais morto, porque ele não tinha autoridade sobre a vida dele. E o que mais nós temos visto hoje, amados, é jovens se perdendo por causa da rebeldia. Jovens que não respeitam seus pais, que não respeitam sua mãe, suas mães. O que mais nós temos ouvido os jovens falando hoje? Eu sei, mãe. Eu sei, pai. Eu sei o que eu estou fazendo. Será que sabe mesmo? Será que tem noção do que está falando? Eu acredito que não. Não saíram nem das fraldas ainda e dizem que eu sei. O que nós temos visto hoje, jovens crianças de 12, 13, 14 anos, no tráfico de drogas, empunhando uma arma que é maior muitas vezes do que eles, que é mais pesada do que eles, que nem aguentam carregar. Ah, mas eles são vítimas da sociedade. Não. É porque são desobedientes. É porque são rebeldes. Eles são fruto do meio, nem sempre são fruto do meio. Na maioria das vezes são fruto daquilo que está na mente deles. Porque nós temos vivido em uma sociedade rebelde, em que não se sujeita, não está querendo se sujeitar a mais nada. Não está querendo se sujeitar mais às autoridades constituídas por Deus. Não estão querendo mais se sujeitar à autoridade do seu pai, à autoridade da sua mãe. E muitas vezes
fogem de casa, porque não querem se submeter a uma ordem paterna, materna. Saem, aí o tráfico abraça. E o pai muitas vezes pergunta, mas onde eu errei? A mãe pergunta, mas onde eu errei? O erro não está no pai e na mãe. O erro está na rebeldia do coração da pessoa. Sofia fez 7 anos esses dias. No dia 25 de julho. E alguns estudiosos, eles dizem que a criança vive um período de inocência até os 6, 7 anos. Dos 7 em diante, aquele períodozinho de inocência acaba. Gente, não é que é verdade? Eu pude tirar essa conclusão lá em casa. Sofia até os seus 5, 6 anos, Sofia, não que ela seja uma criança rebelde, é um amor, é um doce de criança. Mas Sofia não questionava ninguém. Não questionava a mãe, não me questionava. A mim não questiona muito não, porque eu sou de falar uma vez só, não gosto de estar falando toda hora não, é papum, acabou. Né? Mãe gosta mais de dar, quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando? Mãe gosta mais de dar uns gritos, né? E as crianças às vezes ficam sem vergonha com esses gritos. Mas eu estava observando o comportamento de Sofia esses dias. Sentadinho na minha lá, eu estava de repouso, né? Não podia fazer muita travessura, então amanhecia, anoitecia deitado praticamente no sofá. O sofá pegou o formato do meu corpo, porque eu não podia subir a escada para dormir lá em cima, lá na cama. E Josiane falava uma coisa com Sofia, Sofia pá, retrucava. Eu falava uma coisa com Sofia, Sofia, calma aí, espera aí, já estou indo, eu já vou fazer. Eu falei, gente, só foi fazer 7 anos, só foi sair da inocência. Só que nós, como pais, temos que puxar a rédea e falar, ops, é do meu jeito. Quem manda aqui sou eu. A palavra final é minha. Eu dito as ordens. E eu, observando isso, eu falei, não é que a bênção fez 7 anos, saiu da inocência, e se cumpre o que muitos estudiosos falam. E se não tiver um freio, se não tiver um amparato familiar, vai degringolar. Por quê, queridos? Porque o que mais nós temos hoje são informações. Uma criança de 6, 7 anos de idade hoje, ela mexe numa rede social melhor que eu, melhor que você, muitas vezes. O que elas vão ver e ouvir? É a boneca Moon, né? Moon, sei lá. Essa boneca do olho grande parece um demônio. E que essa semana um jovem, uma criança de 9 anos, foi fazer uma tarefa da boneca Moon e morreu. Né? Um desafio da boneca Momo, né? Momo. E morreu. O desafio do sufocamento no interior de São Paulo. E a polícia achou no celular o vídeo da boneca Momo, mandando as crianças fazer. A polícia civil achou, mandando as crianças fazer o desafio do sufocamento. E essa criança foi fazer e morreu. Hoje eles têm muito amparato de informação. E se nós, pais, não vigiarmos, nós teremos futuros rebeldes dentro de casa. Futuros rebeldes em nossas mãos. Como eu disse, eles mexem melhor do que nós. Sofia está aprendendo a ler e escrever, mas nem precisa ler e escrever. Vai lá e aperta no botãozinho do microfonezinho e fala assim, eu quero ver o vídeo da Peppa Pig. Aparece 1 milhão, ele sabe falar, sabe aonde apertar o botão. E muitas vezes, amados, o que vem aos ouvidos do seu filho, aos ouvidos dos nossos filhos, não são bons ensinamentos. Não são coisas que vão trazer um crescimento emocional para os seus filhos. Um crescimento cultural, espiritual. O que na maioria das vezes vai trazer, espera aí, mãe, eu já vou, calma, agora não,
Daqui a pouco, talvez depois, você é chata, você fala demais, desse jeito não, eu não quero, eu não vou, eu vou ficar em casa. E nós, como os pais, muitas vezes, nós fraquejamos e cedemos. Às vezes por medo, medo mesmo, medo da reação do filho. Porque se eu não fizer, ele vai ficar chateado comigo. Quando eu ficava chateado com a minha mãe, eu tomava outro tapa. Você está rindo, é? Quando eu ficava chateado com meu pai, eu dançava a dança da bailarina com a outra orelha. Pastor, dança da bailarina era que meu pai pegava na orelha e levantava assim, ó. A gente ia na ponta do pé. Aí botava a gente onde queria sentado. E ali era o sermão. Se eu ficasse de cara emburrada, ele pegava na outra orelha e levantava. Hoje é o contrário. A gente fica com pena. A gente fica com medo. Vai que ele fica enjoado e vai para a rua. Vai que ele fica chateado comigo e não quer falar mais comigo. O problema é dele. Porque nós, pais, temos autoridade nas nossas mãos. A autoridade foi delegada a você, constituída a você. E você tem que tomar posse daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Amados, hoje muitos estão se perdendo. Muitos jovens estão indo para as drogas, para a prostituição, para o alcoolismo, para o mundo do crime. É porque muitos pais estão sendo omissos. Estão se omitindo na autoridade que Deus lhes delegou. Estão se omitindo na autoridade que Deus colocou em suas mãos. Hoje não pode bater porque dá processo. Ainda está dando processo ainda, Samuel? Está dando processo ainda. Eu já falei para Samuel esses dias. Se ele quiser, ele pode me prender várias vezes. Porque eu não vou deixar de exercer a minha autoridade como pai. Se depender de dar uma sandalhada, eu dou. De dar uns tapas, eu dou. De dar umas varadas, eu dou. Depois vai na delegacia e dá parte. Eu vou preso satisfeito. Porque lá dentro de casa quem manda sou eu. Então muitos pais hoje estão recuando. Não pode bater não, porque senão ele vai ficar traumatizado. Eu não estou falando espancar. Haja vista que antigamente os pais espancavam. E eu estou vivo até hoje. Muitos que estão aqui sabem do que eu estou falando. Estamos vivos até hoje. E bem, com caráter, formado, chefes de família, trabalhadores, honramos com os nossos compromissos, mas hoje não pode, porque senão tem que levar para o psicólogo, para a psicóloga, para o psiquiatra, porque ele apanhou, tadinho, ela apanhou, coitada. O meu psicólogo do passado era uma vara de goiaba. O meu psicólogo de 30 anos atrás era uma ripa de caixote. Era uma sandália, era um pedaço de fio de ferro velho, ferro de passar roupa, aqueles fios que tinham uma capa de tecido, lembra? Era aquele fio grosso, era o meu psicólogo. Era o psicólogo de muitos de vocês que estão sentados aqui. Mas nós, mediante isso, aprendemos a respeitar as autoridades dentro de casa. Hoje muitos jovens estão se perdendo, porque não fazem aquilo que Neemias fez. Hoje muitas pessoas estão se perdendo, porque não fazem aquilo que Neemias fez, se sujeitar às autoridades que Deus constituiu sobre as suas vidas. E muitos também estão se perdendo, por causa da omissão de seus pais. Papai e mamãe, não se omita. Não fique com medo da reação do seu filho. Não fique com medo se ele vai ficar um dia de cara feia, 2 dias, 3 dias, 1 hora passa. 1 hora vai dar fome, ele vai falar, mamãe, eu estou com fome. 1 hora ele vai precisar comprar um tênis novo, ele vai falar, papai, eu preciso comprar um tênis novo. 1 hora ele vai precisar do dinheiro para sair com a namoradinha, porque ainda não trabalha. Ele vai falar, mamãe, papai, tem 10 aí para me comer um cachorro quente.
Ele vai te procurar, porque lá dentro de nós, querido, lá dentro da gente, aquele caráter escondido, ele fala para nós assim: eu estou errado, eu sei que eu errei. Eu sei que eu errei com o papai, eu sei que eu errei com a mamãe, eu sei que eu errei com o meu patrão, eu sei que eu errei com o meu pastor, eu sei que eu errei com o meu líder de ministério, eu sei que eu errei com fulano, cicrano, beltrano. Muitas vezes nós não reconhecemos por causa do nosso orgulho, porque nós somos orgulhosos, aí nós não reconhecemos, mas lá dentro do nosso íntimo, eu sou filho até hoje, papai e mamãe estão vivos, minha mãe, tadinha, quase endoidou, e meu pai, no último mês, quando eu caí doente, fiquei internado. Aí que a gente vê o quanto nossos pais nos amam. Mas eu não era fácil não, gente. Você está pensando que eu era santinho? Minha avó me chamava de santo do pau oco. Eu aprontava poucas e boas. Mamãe pegava, papai pegava, eu ficava enjoado, de cara feia, emburrado, queria bater de frente, mas dentro de mim, eu sabia que eu estava errado. E o seu filho sabe que está errado quando você exorta ele. Porque a Bíblia diz que Deus exorta os seus filhos porque os ama. E nós exortamos os nossos filhos porque os amamos. Queremos o melhor para eles. Queremos um futuro bom para eles. Queremos que eles sejam pessoas bem-sucedidas nessa sociedade maligna. Queremos que eles tenham sucesso, sejam bem empregados, façam 1, 2, 3 faculdades, se formem, sejam pessoas que constituam as suas famílias, que sejam homens e mulheres íntegros no meio dessa sociedade. Qual é o pai que não quer isso para o filho? E muitas vezes você vai ter que chocar o seu filho, a sua filha, para querer o melhor para ele, para colocar o melhor para ele, porque se nós cedermos tudo, nós vamos perder a herança que Deus colocou nas nossas mãos. Não sei por que eu estou falando isso tudo aqui, mas Deus sabe. Neemias, amados, ele se sujeitou a Deus. Ele se sujeitou ao rei, para que ele pudesse vir a ser bem-sucedido no propósito que Deus havia colocado no coração dele. Eu já vou terminar. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, se submeta. Se você quer ter uma vida de sucesso, seja obediente. Eu nunca vi um rebelde se dar muito bem na vida. Ele pode se dar bem roubando, mas ele não deita a sua cabeça no travesseiro em paz. Ele não tem um sono em paz. Uma hora, alguém pega ele. Quer ser bem sucedido na empresa onde você trabalha? Se sujeita aos seus patrões. Quer ser bem sucedido na sociedade? Se sujeita às autoridades. Quer ser bem sucedido dentro da igreja? Se sujeita às autoridades que Deus constituiu sobre a sua vida. Você vai fazer alguma coisa? Comunica o teu pastor. Comunica o líder de ministério. Se você tem compromisso com alguma coisa dentro da sua igreja, comunica antes. Olha, eu não vou poder estar lá tal dia porque eu vou viajar. Quem é que vai te proibir de viajar? Ninguém. Ninguém vai te proibir de viajar porque você é livre. Mas como é bonito a gente chegar e falar: líder, pastor, esse final de semana eu não vou poder estar na igreja, no meu cargo lá, porque eu vou fazer uma viagem com a minha família. Porque eu vou visitar o meu pai no interior, a minha mãe, o meu irmão que está enfermo, eu vou dar uma saída. Vai fazer alguma coisa, peça a bênção. Isso não sei o que estou falando não, é a Bíblia. Eu só estou passando aquilo que a Bíblia me passa e eu não posso negociar aquilo que não é meu. Se está na Bíblia eu tenho que falar. Eu não posso negociar a Bíblia Sagrada porque a Bíblia ela é inegociável nos princípios de Deus. É como eu pegar o óculos de Darlene e falar: Darlene, eu vou vender teu óculos, tá? Como que eu vou negociar o óculos de Darlene se não é meu? Assim a palavra de Deus, ela é inegociável. Existem coisas que doem. Existem coisas na palavra que nos incomodam. Existem princípios bíblicos que nos apertam.
mas são inegociáveis. São inegociáveis. E muitas pessoas vivem muitas vezes uma vida de rebeldia e acham que estão certas. Aí vai ver a vida da pessoa, vai ver o histórico da pessoa, vai ver o emocional da pessoa, vai ver a vida espiritual da pessoa. Dá uma olhadinha. Depois você me fala. Está faltando um bocado de coisa. Não tem um sono tranquilo, vive vendo coisas, não tem amizades, não tem pessoas à sua volta. Por quê? Porque tem um coração rebelde. Tem um coração rebelde. Filhos estão se perdendo, crianças, adolescentes, porque não se sujeitam aos seus pais. Vidas espirituais estão morrendo, porque não querem se sujeitar às autoridades que Deus constituiu. Não querem se sujeitar àquilo que Deus colocou sobre a vida deles. Mas não é para ser um ditador sobre a sua vida. É para abençoar a sua vida. É para te ajudar a ser uma pessoa abençoada. É para te ajudar a ser uma pessoa melhor. Eu não conheço um obediente que está sendo mal sucedido na sua vida. Eu não conheço uma pessoa obediente que não esteja sendo bem sucedida na sua vida. Todos os obedientes que eu conheço têm uma vida de sucesso, têm uma vida próspera, têm uma vida na crescente. Agora os rebeldes, você vai ver, está só caindo, está só afundando. E acha que está tudo bem, acha que está tudo bom, acha que está a mil maravilhas. Aí quando estiver no fundo do poço, levanta a mão e fala, me ajuda. Aí sabe quem vai ajudar? É você, que vai lá ajudar seu filho. É o pastor que vai lá estender as mãos e levantar, vem cá, eu sei que você estava, mas vem aqui que eu vou te ajudar. Porque essa é a nossa função, essa é a nossa obrigação, é o nosso dever de o fazer. Neemias, ele poderia muito bem chegar para o rei e falar assim, olha, seu rei, o meu povo, o sepulcro dos meus pais, a minha nação foi dizimada da face da terra, tem uns remanescentes lá. Estou indo, fui. Mas não, ele não fez isso. A Bíblia diz que ele se sujeitou à ordem do rei. Se sujeitou a Deus e saiu debaixo da bênção do Senhor. Saiu debaixo da bênção de Deus, debaixo da bênção do rei. O rei ainda supriu ele de tudo que ele precisava, porque ele foi obediente. Quer ser bem sucedido? Seja obediente. Quer ser bem sucedida? Seja obediente. Seja obediente. Dá satisfação. Dar satisfação é importante. Queridos, eu dou satisfação. Às vezes quando eu não posso vir, eu passo o zap para Darlene, eu não vou poder ir, faz a consagração para mim. Osilda, eu não vou poder ir quarta-feira, dá um jeito lá para mim. Irmãos, me ajuda, Reginaldo. Eu sou administrador de uma empresa. Aqueles que trabalham comigo, eu dou satisfação a eles. Está Léo e Bruna aqui que não me deixa mentir. O Osildo que está trabalhando lá com a gente, não me deixa mentir. Porque eu sou o chefe, eu não vou dar satisfação. Porque eu sou fulano, eu não vou dar satisfação. Porque eu sou Beltrano, eu não vou dar satisfação. Está errado. Jesus dava satisfação aos seus apóstolos. Jesus conversava, partilhava com eles. Quando nós fazemos isso, deixa eu te dar uma dica. Você passa a ser mais respeitado. As pessoas passam a te admirar mais. As pessoas vão passar a ter prazer em estar ao seu lado. Porque você não está usurpando
está usurpando as pessoas. Você está sendo participativo. Você está mostrando que você está ali para somar, para ajudar, para interagir, para ouvir também. Você não é um ditador. Nós não somos ditadores. Não. Mas o orgulho, ele vai te levar à ruína. A autossuficiência leva o homem à ruína. A vaidade leva o homem à ruína. A presunção leva o homem à ruína. Mas quando nós nos submetemos à autoridade de Deus, à autoridade do Espírito Santo, à autoridade de Jesus, as autoridades constituídas sobre a nossa vida, o sucesso vem. O sucesso vem para a sua vida sem você muitas vezes perceber, porque você está se sujeitando. Quando eu falo sujeitar-se, amados, não é ser um capacho de ninguém. Não é você deitar no chão e falar passa por cima, não é isso. É você se sujeitar com obediência, com amor, com prazer. Porque você sabe que a bênção de Deus vai ser derramada sobre a sua vida. Você sabe que Deus está no controle. Eu nunca vi um filho obediente ser mal sucedido na vida. Eu nunca vi. Nunca vi. Eu nunca vi uma filha obediente ser mal sucedida na vida. Nunca vi. Porque obedece, ouve conselhos. E hoje em dia a nossa vida é tão corrida, eu já estou terminando, que nós não queremos ouvir conselho dos mais velhos. Não queremos. Mais velho chega para falar com a vida, já vem um chato, já vem um metódico, já vem fulano. Ouve quem tem o que é de bom para passar para você, quem tem coisa boa. Semana passada eu falei aqui sobre pessoas de balaio grande, lembram? Quem lembra aqui? Foi semana passada, não foi? Pessoas de balaio grande. Procura andar do lado de pessoas que têm balaio grande. Balaio é aquele negócio que bota nos lombos dos burros, né? Fica um de um lado e um de outro. Às vezes, os camponeses, o pessoal do interior, botava balaio no lombo dos burros para pegar água nos córregos, nos rios, nas cachoeiras. E o dono do burro puxando o burro. Aí o povo brincava, um burro puxando o outro. E o ajudante ia atrás, o servo, o empregado, ajudando a empurrar o burro na lateral, que se fosse atrás tomava um coice. Na lateral do balaio ali, ajudando a empurrar o burro, porque são caminhos, né? Com buraco, com pedras, ajudando o burro a andar. Quando passava numa pedra, num buraco que dava aquela balançada, que dá até hoje, que existem lugares assim ainda, a água na cacimba, dentro do balaio, ela balançava e respingava. E respingava onde? Em quem estava ajudando a empurrar o balaio, o burro. E ali dava uma refrescada no calor. Ou seja, andando do lado de gente que tem balaio grande, que tem aquilo de bom para me oferecer. Não estou falando interesse, estou falando coisas boas. Porque você andar do lado de gente que não tem nada para te oferecer, meu querido e minha querida, você só vai afundar. Você vai descer um degrau a cada dia, quando vê você está no fundo do poço. Mas se você buscar andar do lado de gente que tem balaio grande, gente de cultura, gente que tem coisas boas para te oferecer, gente de coração bom, pessoas prósperas, pessoas que querem ver o seu progresso, pessoas que buscam melhoria de vida, a sua vida vai melhorar, porque coisas boas vão respingar na sua vida. Coisas boas vão vir como refrigério na sua vida, porque quando você anda do lado de pessoas do balaio grande, pessoas boas, elas vão te instruir a você ser uma pessoa melhor. Elas vão falar para você: se aperfeiçoa, estuda, se qualifica, faz isso, faz aquilo outro.
Agora, andar do lado de pessoas que nem balaio tem, o que você vai aprender? Nada. O que nós vamos aprender? O que nós vamos trazer de melhor para as nossas vidas? Nada. Você só vai ouvir palavrão, você só vai ouvir fofoca, você só vai ouvir maledicência, você só vai ouvir mentiras, incitado a intrigas, inveja, calúnia, difamação. Você só vai ouvir o que não presta. Porque pessoas que não têm nem balaio, não tem nada para te oferecer. Nada. Agora, quando você anda do lado de pessoas de balaio grande, você cresce. Sabe por que Pedro cresceu? Tiago cresceu. Mateus cresceu, João cresceu. Porque eles andaram do lado de Jesus. Eles ouviram a voz do Senhor e andaram ao lado do Senhor. Pedro era um homem grosso, rude. Se tornou um ganhador de almas, porque andou do lado do homem do balaio grande. Os discípulos, os apóstolos, cresceram porque andaram ao lado de Jesus. E você pode também crescer. Você pode ser uma pessoa melhor. Você pode se sujeitar à autoridade de Deus e ter uma vida próspera, uma vida de sucesso. Agora o rebelde, ele só vai afundar. Ele só vai sucumbir. E quando você vê, ele sumiu da face da terra. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Nós já vamos encerrar. Neemias teve proposta no seu coração de se sujeitar à autoridade do rei, à autoridade de Deus. Se sujeita à autoridade do Espírito Santo do Senhor. Se sujeita à autoridade de Deus. Se sujeita, meu irmão e minha irmã. E deixa o demais de Deus fazer na sua vida. Deixa que o resto Deus faz. Deixa Deus ministrar, deixa Deus fazer, deixa Deus falar. Não adianta querer brigar com Deus porque não vence. Exemplo é Jacó, tentou brigar com o anjo e se lascou, ficou manco até o resto da vida. Até o último suspiro. Ficou manqueta. Porque brigou com o Senhor. E muitos de nós estamos mancos hoje. Em muitas áreas de nossa vida. Porque não estamos nos sujeitando à autoridade de Deus. As autoridades que Deus constitui sobre as nossas vidas. Nós não queremos nos sujeitar. Só simplesmente vivemos na nossa autossuficiência, no nosso orgulho, achando que tudo que nós fazemos está certo. Não, muitas vezes está errado. E muito errado. Mas o nosso orgulho não nos deixa enxergar um palmo na frente do nariz. Porque achamos que tudo aquilo que nós estamos fazendo é o mais correto. Como eu disse aqui, Neemias não precisava nem ter falado nada para o rei, né? Podia ter ficado quieto, dar um jeito e fugir, em rebeldia. Mas ele ia ter sérios problemas na sua vida. Ia sair sem a bênção de Deus e sem a bênção do rei. Ia ser perseguido, provavelmente morto, porque não estava debaixo da bênção. Provavelmente morto, porque não estava debaixo da bênção. Quando nós estamos debaixo da bênção de Deus, não tenho dúvidas quanto a isso. Você só vai morrer o dia que Deus quiser. O dia que Deus programou para você. Até chegar o dia que Deus programou para você, você é imortal. O inferno pode tentar o que quiser contra a sua vida. Ele não vai conseguir te ceifar da face dessa terra. Eu contei aqui para os irmãos o testemunho de um ano e meio atrás, um ano. Eu estava lá no Jardim Catarina,
um sol dos 35 graus, eu estava no outro carro, no carro cinza, o carro todo preto, todo filmado. Eu pensava que eu conhecia o Jardim Catarina com a palma da minha mão, porque eu nasci e criei ali, mas o bairro é tão grande. E eu fui lá visitar um cliente, resolver a situação de um cliente. E eu não estava achando, eu entrei numa rua. Eu pensava que conhecia aquela rua. Só que tinha um caminhão grande, baú na minha frente. E eu fui lá na rua 35 voltando. E eu fui atrás do caminhão. Passei a primeira esquina, falei, não vou entrar aqui não. Vou entrar na próxima, que aí eu acho que eu chego onde eu quero. Do meu lado esquerdo tinha um pé de amêndoa grande. Uns senhores jogando baralho, dominó, não sei o que era. Quando eu cheguei perto da esquina para virar à direita, que eu olho para frente, vem um de fuzil na minha frente correndo, apontando na minha direção, para. Aí eu escutei quando os coroas gritaram, abre o vidro. Eu abri os vidros. E veio mais outro também com 2 pistolas na mão na minha frente, saindo de trás do caminhão. Aí os coroas gritaram assim, é morador do bairro. O coroa nunca tinha me visto. Mas eu botei a cabeça do lado de fora. Eu não sou, mas morei aqui até os 25 anos. Aí o cara parou a distância da câmera assim para mim, com o fuzil apontado. Então vai embora, pode ir embora. Eu falei, agora eu não vou não. E eles voltaram. Aí eu liguei o carro, tinha desligado o carro, fui na direção dele. Aí o de pistola voltou e falou, eu já não mandei embora. Eu falei, não, mas agora eu vou aí falar com vocês. Eu quero ir aí. E fui. Quando eu cheguei lá na esquina, tinha mais uns 4. Estavam roubando aquele caminhão. Estavam lá. Aí são mais uns 3 de trás do caminhão, da frente do caminhão, que eu estava atrás. Tinha um encostado no poste, com um fuzil na mão. Tinha um de moto com 2 fuzil atravessados aqui nas costas. Parecia faroeste. Aí tinha um que estava encostado no muro. Eu parei o carro e falei, vem cá, que eu quero... Gente, só Deus mesmo, vem aqui que eu quero falar contigo. Aí veio 2. Um encostou no poste, outro ficou aqui perto de mim, no muro. Aí botou o fuzil de bico para baixo, ficou assim, eu, toma ali Jesus. Quando eu comecei a falar de Jesus para ele chorou. Eles começaram a chorar ali, aqueles 2. Eles baixaram a guarda. Porque são corações rebeldes, mas que precisam de tratamento. Aí o que estava em cima da moto, um moreno alto, falou assim, o que está pegando aí? Aí eu falei para ele assim, fala com ele que é o pastor Leonardo que está falando. Aí ele gritou, o pastor Léo está falando aqui, calma aí. Montou na moto e sumiu. Aí eu dei o meu recado, uns 5 minutos ali, que eu não sou bobo nem nada, e falei, abençoado, vou embora, vem cá que eu quero orar por você, orei por eles. Ele falou, pastor, o dia que o senhor quiser passar aqui, o caminho está livre, que nós já conhecemos o carro do senhor. Eu falei, nós conhecemos o meu carro, mas nós não volta. Fui. Falei, jovem, Deus te abençoe, sai dessa vida que Deus tem propósito na sua vida. Manobrei meu carro e quando eu cheguei na esquina que eu ia entrar, já tinha um lá, em pezinho lá com um fuzil na mão e um rádio. Na outra esquina tinha uma criança de uns 10 anos com um radinho na mão e outra pistola na mão. Eu falei, Deus do céu, onde eu me enfiei? Mas eles já tinham me visto. Peguei, entrei no carro e quis nem saber mais de cliente, vim embora. Corações rebeldes. Mas nós temos a palavra de Deus na nossa mão. Queridos, eu não fui ali porque eu quis, eu fui ali impulsionado pelo Espírito Santo do Senhor. Porque em outra ocasião eu ia correr, eu falei, está mandando eu ir embora, eu fui. Mas Deus nos impulsiona. E você é imortal. Até o momento que Deus achar que você deva ser. Porque a Bíblia diz que o maligno não te toca. Claro que nós temos que ter sabedoria. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas muitos estão se perdendo hoje. Porque têm tido um coração rebelde. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Pai, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero louvar o teu santo nome, te exaltar, ó Pai, te glorificar, engrandecer ao Senhor, ó Pai amado, porque tu és santo, vivo, verdadeiro,
Tu és o Deus das nossas vidas, meu Pai. Ó Deus, abençoe a vida dos santos, a vida dos fiéis. Abençoe a vida da Tua igreja, ó Deus amado. Que nós possamos tomar como lição aquilo que Neemias fez, que ele propôs no seu coração, em sair, ó Pai amado, debaixo da bênção de Deus, embaixo da bênção do Rei. E que a bênção do Senhor venha a ser estendida sobre as nossas vidas. Que tudo que nós formos fazer, ó Pai, façamos debaixo da sua bênção, debaixo da bênção das autoridades que o Senhor constituiu sobre as nossas vidas. Seja elas, ó Pai, os nossos patrões, sejam eles, ó Deus, os nossos pastores, os nossos líderes, Senhor, que nós possamos nos sujeitar, ó Pai, para que a bênção de Deus, a bênção do Senhor, seja derramada sobre a nossa vida. Ó Deus, abençoe a Tua igreja, meu Deus. É a oração que eu faço ao Senhor, em Cristo Jesus, o meu e o nosso Salvador. Amém e amém.